Olá, começando mais uma análise aprofundada por aqui. Hoje a gente vai mergulhar nos números mais recentes da avaliação do governo Lula, especificamente do finalzinho de setembro de 2025. Dados bem frescos, né? Hoje é 2 de outubro. Exato, quentíssimos. E para essa conversa, a gente tem duas fontes principais: pesquisas do Poder Data e também do IPESP, né, o antigo IPEC. Duas fontes importantes no cenário nacional. Com certeza. E a nossa missão aqui é tentar entender o que esses números estão dizendo sobre como as pessoas percebem o governo agora. Olhar aonde eles concordam e, principalmente, onde eles divergem. Essas divergências costumam ser bem interessantes, né? Mostram a complexidade da coisa. Exatamente. Ok, vamos lá. Vamos desembrulhar isso. Começando com o Poder Data. Certo. A pesquisa deles foi feita ali entre 27 e 29 de setembro. Foram 2.500 entrevistas, 178 cidades, margem de erro de 2 pontos para mais ou para menos, confiança de 95%. Padrão, né? Sim, padrão para esse tipo de levantamento nacional. E um ponto que eles destacaram bastante foi a avaliação do trabalho pessoal do Lula. E os resultados, bom. Aí os números chamam a atenção. Eles apontaram 43% avaliando como ruim ou péssimo o desempenho pessoal dele. 43%? E do outro lado, bom ou ótimo? Bem menos. Apenas 23%. E regular ficou com 32%. 2% não souberam dizer. Então, peraí, 43% negativo contra 23% positivo na avaliação pessoal. É uma diferença de 20 pontos. Exato, 20 pontos. É uma distância considerável, né, quando o foco é especificamente a figura do presidente. Bastante marcante mesmo. E por que será essa diferença tão grande, essa percepção mais negativa da pessoa do que talvez da gestão em si? Olha, uma dinâmica que a gente observa às vezes, é fascinante ver como a imagem pessoal de um líder pode ter um caminho diferente da percepção da administração, né? Sim. E o Poder Data mede as duas coisas, fatores como, sei lá, a comunicação direta dele, alguma polêmica específica, ou mesmo a polarização que a gente vive, tudo isso pode pesar mais na imagem pessoal. Entendi. E eles até mencionaram umas oscilações pequenas em relação à pesquisa anterior deles. A negativa subiu 2 pontinhos, a positiva 1. Ah, então dentro da margem de erro, tecnicamente. Isso, tecnicamente indica estabilidade. Mas a foto do momento é essa, avaliação pessoal mais crítica segundo o Poder Data. Compreendido. E quando eles olham para o governo como um todo, a gestão, o Poder Data também trouxe esse número, né? Trouxe sim. Nesse cenário mais amplo da administração, o Poder Data mediu 44% de aprovação para o governo. 44 e desaprovação. 51% de desaprovação. Ah, então, mesmo na avaliação geral do governo, a percepção negativa ainda está na frente, segundo o Poder Data. Exatamente. Numericamente, a desaprovação ficou 7 pontos percentuais à frente da aprovação. 7 pontos? Embora seja uma diferença menor do que na avaliação pessoal, essa tendência mais negativa, nesse retrato específico do fim de setembro, persistiu no Poder Data. Certo. Esse é o quadro que o Poder Data pintou. Agora, vamos mudar o foco, vamos olhar para o IPESP, que também soltou números de setembro, mas a história parece um pouco diferente ali. Pois é, o IPESP trouxe uma dinâmica interessante em setembro. Eles tiveram 2 rodadas, né? Lembro de uma primeira, ali por volta do dia 11 de setembro, que deu 44% de aprovação e 51% de desaprovação. Sim, essa primeira rodada foi muito parecida com os números do Poder Data que a gente acabou de ver, principalmente na desaprovação, né? 51% parecia até uma convergência. Exato, parecia que os dois institutos estavam vendo a mesma coisa. Mas aí, e aqui a coisa fica realmente interessante, veio uma segunda pesquisa do IPESP. A Pulso Brasil, né? Coletada um pouco depois. Isso, Pulso Brasil e PESP, coletada entre 19 e 22 de setembro. E o resultado foi bem diferente. 50% de aprovação contra 48% de desaprovação. Opa!
Aí virou o jogo. Virou. Numericamente, a aprovação não só subiu em relação à pesquisa anterior deles, como passou a desaprovação nessa medição mais recente. É uma oscilação bem expressiva, né? Em um intervalo curto. Mesmo considerando a margem de erro, que no IPESP também é de 2 pontos percentuais, a confiança deles é um pouquinho diferente, 95,45%, mas é basicamente o mesmo rigor. Mas essa virada de 44% para 50% de aprovação em poucos dias, dentro do mesmo instituto, chama atenção. Com certeza. É algo para a gente olhar com calma. E o IPESP deu algum contexto para essa melhora? Eles não apresentaram um número isolado, imagino. Não. Eles buscaram conectar isso com o histórico deles. Destacaram que esses 50% de aprovação seriam uma melhora bem substancial comparando com julho. Ah, comparando com julho. Certo. Sim, comparado com julho, a aprovação teria subido, olha só, 7 pontos percentuais. E a desaprovação teria caído 3 pontos. 7 pontos de subida na aprovação. É bastante coisa em uns 2 meses. Sugere um movimento de recuperação mais forte na visão do IPESP, nesse período. E eles detalharam onde essa aprovação estava mais forte, algum segmento específico? Sim, trouxeram uns recortes interessantes. A aprovação seria superlativa, foi o termo que usaram, entre quem se declara de esquerda, 95%. Ok, isso é esperado. É esperado, mas o que talvez diga mais sobre a dinâmica geral é que a aprovação também teria virado jogo, ultrapassado a desaprovação, entre os eleitores de centro. Deu 49% de aprovação ali. Centro. Interessante. E também na classe média, com 51% de aprovação. São segmentos-chave, né? Menos alinhados ideologicamente, uma melhora aí pode indicar algo mais amplo. Faz sentido. E teve também aquele dado sobre percepção de notícias, né? Isso me chamou a atenção no material deles. Bem lembrado. Eles perguntaram se as pessoas percebiam mais notícias positivas ou negativas sobre o governo. E o resultado? Deu 38% percebendo mais notícias positivas contra 35% que viam mais negativas. Uma diferença pequena, 3 pontos, dentro da margem. Exato, dentro da margem. Mas essa leve vantagem para a percepção positiva pode ser um dos fatores que ajudaram a puxar a avaliação geral para cima no IPESP. Sugere que, para quem eles entrevistaram, talvez o noticiário sobre o governo estivesse um pouquinho menos pesado naquele momento. Ok. Então, resumindo a situação. Temos o Poder Data, no final de setembro, com desaprovação 51%, maior que a aprovação 44%. Isso. E temos a rodada mais recente do IPESP, um pouco antes, mostrando o contrário. Aprovação 50%, um pouquinho à frente da desaprovação 48%. Exatamente. Quase um espelho invertido. Como a gente concilia isso? Parece contraditório. Vamos tentar comparar diretamente. O que eles têm em comum, afinal? Olha, apesar das manchetes diferentes que cada pesquisa gerou, tem sim pontos em comum. Primeiro, a ordem de grandeza. Como assim? Ninguém está falando de 80% de aprovação ou 80% de desaprovação, né? Os dois institutos colocam os números ali na casa dos 40% a 50%. Ah, sim. O jogo está sendo jogado nesse patamar, entre 40% e 50 e poucos por cento. Exato. Fica claro nos dois que o país está dividido, que a percepção sobre o governo é disputada. Não tem um lado ganhando de lavada. Certo. E a parte técnica, metodologia? Os parâmetros principais que eles divulgam são bem parecidos. Margem de erro de 2 pontos, nível de confiança de 95% ou muito perto disso. Indicando um rigor técnico similar na base, né? Exato. São padrões comuns para pesquisas nacionais desse tamanho. E tem mais alguma coisa em comum? Talvez a tendência recente? Esse é outro ponto interessante. Parece que ambos, ao olharem para trás, para os seus próprios dados de meses anteriores, como julho, Sim. um pouco a desaprovação caindo ou os dois. Ah, então a direção da mudança recente para ser um consenso. Tipo uma melhora, mesmo que pequena. Parece que sim. A direção da tendência recente parece ser um ponto de contato. Agora, o tamanho dessa melhora e o resultado final, se virou o jogo ou não, aí é que eles discordam. Entendido. Essas são as pontes. Mas as diferenças, essas realmente saltam aos olhos. Principalmente essa foto final de setembro. Como explicar cenários tão distintos? Pois é, aí que a análise fica mais
mais delicada e a gente precisa ter cautela. Uma primeira diferença importante pode estar no foco. Foco da pergunta ou da divulgação? Talvez os dois. Como a gente viu, o Poder Data deu muito destaque para a avaliação pessoal do Lula. E ali a rejeição é bem maior. 20 pontos de diferença. Isso. Já o IPESP parece focar mais na avaliação da gestão, do governo como um todo, ou na aprovação da forma de governar. E são coisas diferentes, né? Avaliar a pessoa e avaliar o governo. São relacionadas, claro, mas não são a mesma coisa. Avaliar a pessoa pode ativar outros sentimentos, outras percepções, do que avaliar a administração, os resultados. Certo. E a diferença direta nos números da avaliação do governo: 44% de aprovação no Poder Data, 50% no IPESP. 6 pontos de diferença. Isso não é só margem de erro, né? Não, não é. Uma diferença de 6 pontos percentuais entre duas pesquisas feitas em período próximo, com margens de individuais de 2 pontos, é estatisticamente significativa. Ou seja, vai além do que a gente esperaria só pela variação normal de cada amostra. Exatamente. Sugere que existe uma divergência real na medição dos dois institutos naquele momento específico. E essa divergência muda tudo, né? Porque no Poder Data, a desaprovação lidera por 7 pontos. No IPESP, a aprovação lidera por 2. Muda completamente o cenário. São retratos opostos sobre qual sentimento estava predominando na opinião pública que cada um capturou. E quais seriam as razões para essa divergência tão grande? Técnicas, talvez? Ou contexto? Olha, isso levanta a questão crucial dos fatores que influenciam as pesquisas. E geralmente não é uma coisa só, é uma combinação. Tipo o quê? Primeiro, pode ter variações na metodologia que não são tão óbvias. Mesmo com margem e confiança parecidas, a forma exata como a amostra é desenhada, como ela é estratificada por região, idade, renda, escolaridade. Como eles ajustam para refletir a população? Exato, a ponderação, isso pode ter diferenças. E o método de coleta também. Ambos usam telefone, mas pode ter nuances. Tipo de descagem, proporção de fixe celular, como a entrevista é feita. O Poder Data usa bastante ligação telefônica, né? Sim, é conhecido por isso. O IPESP também usa, mas algum detalhe na execução pode fazer diferença. E a pergunta em si, a forma de perguntar, deve pesar muito, imagino. Demais. A formulação exata da pergunta é crítica. Se você pergunta, você aprova ou desaprova a forma como Lula está governando, força uma escolha mais binária. Sim ou não, basicamente. É. Agora, se a pergunta é, o governo Lula está sendo ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo, você dá a opção do regular. Que pode atrair quem não tá nem lá nem cá. Exatamente. Alguém que não está nem super satisfeito, nem totalmente insatisfeito. Pequenas mudanças no jeito de perguntar, na ordem, nas opções, podem mexer nos percentuais. E o tempo, a data da coleta. O IPESP coletou um pouco antes do Poder Data, em setembro. Uma semana pode fazer tanta diferença assim? Pode e como. Principalmente num cenário político como o nosso, que muda rápido. A coleta do IPESP, com 50% de aprovação, acabou dia 22 de setembro. Certo. A do Poder Data, com 44%, foi entre 27 e 29. Nesse intervalo de uns 5, 7 dias, pode ter acontecido alguma coisa. Um evento político, uma notícia econômica. Exato. Um indicador importante, positivo ou negativo, uma mudança no tom do debate. Qualquer coisa assim pode ter mexido com o humor de uma parte das pessoas. E aí um instituto pegou essa mudança e o outro não. Ou pegou diferente. Isso. Se uma notícia negativa, por exemplo, ganhou força no dia 25, ela pode ter afetado a pesquisa do Poder Data, que foi depois, mas não a do IPESP, que já tinha terminado. Entendi. Então, diante disso tudo, não dá pra gente simplesmente bater o martelo e dizer qual pesquisa está certa. De jeito nenhum. Seria um erro fazer isso. Um erro metodológico e de interpretação. A gente tem que encarar as pesquisas como elas são. Estimativas. Baseadas em amostras sujeitas a variações. Exatamente. Além dessas diferenças de método e de timing que a gente falou, sempre tem a chance de uma parte da diferença ser só, digamos, ruído estatístico. Especialmente se a gente pensa nas margens de erro combinadas das duas. Então o mais importante não é escolher um vencedor. Não.
O mais produtivo é entender que institutos diferentes, com métodos e momentos diferentes, podem dar retratos um pouco distintos, mas igualmente válidos, de uma realidade que é complexa. A própria divergência é uma informação. Que tipo de informação? Sugere que a opinião pública talvez estivesse especialmente instável naquele momento ou muito sensível a como a pergunta é feita, a qual instituto pergunta. Faz tudo sentido. Então, tentando amarrar tudo isso, que conclusões a gente pode tirar, mesmo que preliminares, dessa comparação toda? Bom, Recapitulando aqui, fica claro que o cenário da opinião pública sobre o governo Lula, ali no final de setembro de 2025, era, antes de mais nada, um cenário polarizado, né? Disputado. muito disputado. A avaliação pessoal do presidente, medida pelo Poder Data, mostrava um desafio maior para ele. A rejeição estava bem à frente. Sim, ali a situação parecia mais clara no sentido de mais negativa para ele. Mas quando o foco ia para a avaliação geral do governo, aí a coisa ficava bem mais embolada. Quase um empate técnico, um cabo de guerra. Exatamente, um equilíbrio muito tenso. De um lado, o Poder Data, com a desaprovação pouco na frente, 7 pontos. 51-44. Isso. Do outro lado, a pesquisa mais recente do IPESP, com a aprovação um tiquinho na frente, 2 pontos. 50-48. São sinais mistos, né? Pintam um quadro de uma briga grande pela percepção pública. A conclusão sobre como o governo está indo dependia muito da régua que você usava e de qual instituto você olhava. Não tinha um veredito único ali. Ou seja, a resposta para como o governo era percebido, naquele momento era complexa, não era simples, não era única. Reflete o país, né? Precisamente. E é sempre bom lembrar, pesquisa de opinião é foto de momento. Captura o calor da hora, é influenciada por evento recente, pela mídia e tem a margem de erro. São retratos, não filmes. Ótima analogia. O que esses dados consolidados de setembro de 2025 mostram é um Brasil dividido. A percepção sobre o governo estava numa disputa muito acirrada, sem um lado conseguindo uma vantagem clara, sabe, incontestável em todas as pesquisas. A única certeza era a falta de consenso. Uma análise que, no fim das contas, revela mais a complexidade do que uma resposta definitiva. O que já é importante, né? Mostra que a gente precisa olhar diferentes pesquisas e entender as nuances para ter uma visão mais completa. Perfeitamente. E talvez, para a gente fechar com uma provocação, para quem nos ouve pensar um pouco. Manda. Considerando essa sensibilidade toda das pesquisas a eventos e essa diferença que pode haver entre avaliar a pessoa do líder e avaliar a gestão, o que será que precisaria acontecer em termos de ações do governo, de resultados da economia ou mesmo de comunicação? O que seria preciso para que uma tendência mais clara, sabe, mais robusta, ou de melhora ou de piora, se consolidasse nos próximos meses? O que faria esse cenário sair desse empate técnico polarizado que a gente viu em setembro? Uma ótima pergunta para a gente ficar pensando. O que moveria o ponteiro de forma decisiva nesse cenário tão dividido? Fica a reflexão.